Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu tô gravando mais cedo, com a luz do dia, com o sol, com tudo iluminado, com tudo radiante. Chegou o outono, eu gosto muito do outono, então os dias de outono são inspiradores para mim. E atendendo a pedidos, então eu vou estar contando para vocês, dando continuidade àquela nossa série, né? Do Dicas da Silvia e falando um pouquinho do TDAH, eu vou contar para vocês a minha experiência com o TDAH. Quando eu era pequena, eu vou começar lá de trás para vocês entenderem, né? Todas as transformações pelas quais a gente passa. Quando eu era pequena, eu era uma menininha muito xereta. Eu era um furacão, tudo eu queria pôr a mão, tudo eu queria conhecer, tudo eu queria ver. Tanto que em alguns locais a minha mãe não podia me levar porque as pessoas ficavam de cabeça quente, de cabelo em pé, como se dizia. Porque eu era curiosa, eu queria conhecer, eu queria saber, eu queria ver, eu queria. Deixa eu me acertar aqui na cadeira. Eu queria entender, né, o que era aquilo que estava perto de mim, principalmente se era alguma coisa que eu não conhecia, que eu não tinha vivência diária. Então, tudo era muito novo, tudo era muito interessante. Então, eu me lembro que tudo eu tinha que pôr a mão, tocar. E eu era uma menina desastrada na época, né? Então, eu derrubava, eu quebrava, eu sujava, era muito difícil conviver com a Silvia Maria quando ela era pequena, porque ela era uma menina muito é, desastrada. E na verdade eu tinha uma hiperatividade muito grande, eu não conseguia me manter muito tempo em uma mesma atividade, e isso causava um transtorno muito grande para as pessoas que conviviam comigo, especialmente para minha mãe, que tentava me controlar e não sabia como, porque na verdade era um transtorno que não se ouvia falar, que não sabia o que era, não sabia para que vinha e por que vinha, né? Enfim, aí eu fui crescendo, nós acabamos vindo para o interior e eu fui matriculada na escola, no pré-primário, né? Antigamente a gente tinha o pré-primário, a educação infantil normalmente começava aí. Eu tinha 6 anos, eu já lia, né? Algumas coisas, eu me lembro bem de tudo isso. Eu sabia recitar, eu virava do avesso, né? Eu queria, era movimento, eu queria coisa nova. Só que eu não aguentava ficar parada, ficar sentada, sistematizar o processo, fazer os exercícios de coordenação motora. Gente, aquilo era um tormento na minha vida. Eu tive anjos como professores, anjos, 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 e todos faziam o máximo, o impossível para conseguir me estabilizar, me organizar, me passar as informações, mas tudo era muito difícil para mim. Eu me lembro que eu fazia na cabeça e tinha que pôr no papel, aquilo já ficava difícil, aí eu me perdia, aí o que eu tinha feito de cabeça eu já não me lembrava mais, eu já queria fazer outra coisa. Enfim, aos trancos e barrancos, eu passei, né, pelas séries iniciais, nunca tive notas baixas, porque eu acabava querendo ser como os meus amigos e eu fazia um esforço descomunal para ter um caderno em ordem, para ter uma. A gente levava umas bolsas de couro para a escola, para ter minha bolsa de escola em ordem, para não destruir a lancheira, para não acabar com os lápis, mas eu não conseguia.
era muito difícil para mim conseguir organizar tudo isso e eu ficava muito triste. Eu chorava muito sozinha, porque a gente não tinha, né, esses recursos que a gente tem hoje. Minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou fora. Desculpa, deu uma coçadinha aqui. Que sempre trabalhou fora, meu pai trabalhava o dia todo. Eu tinha um irmão pequeno que nasceu quando eu tinha 7 anos, então a distância nossa era muito grande. Os amigos moravam por perto, mas não tão perto, então não era sempre que a gente estava com os amigos. E eu me frustrava muito de ver que eu não conseguia ser como alguns dos meus colegas de classe eram, calmos, organizados, tranquilos, caprichosos, que tinham cadernos maravilhosos, que conseguiam copiar do quadro, que conseguiam fazer tudo com a perfeição que eu gostaria de fazer e não conseguia, sem contar que eu não conseguia calar a boca e ficar sentada, né? Então eu dava muito trabalho para os meus professores, muito trabalho. Eu tinha 50 dentro de mim e aquilo em efervescência, em ebulição. E eu não sabia por quê, por mais que eu tentasse ficar sentadinha, quietinha na cadeira. Bom, vocês veem pelos vídeos, né? Toda hora eu tô mexendo, toda hora eu tô me arrumando, toda hora eu tô passando a mão no cabelo. Isso porque eu melhorei muito, né? Eu consigo hoje ter uma rotina, ter um encaminhamento nas minhas atividades, eu consigo planejar as questões diárias, semanais, mas hoje eu tenho 58 anos e isso foi um processo que demorou muito tempo, primeiro para eu entender, depois para eu conseguir organizar e fazer com que a coisa caminhasse. Então, quando eu respiro hoje, gravando o vídeo para vocês, lembrando de algumas situações que eu vivenciei que foram muito penosas e que me fizeram escorrer lágrimas dos meus olhos durante muitas vezes. E depois chegou a adolescência, aí eu comecei a praticar esportes, eu tinha amigos que alguns até hoje somos amigos, que seguravam minhas ondas, que tentavam me entender, mas que também não entendiam. Então, uma hora eu queria jogar basquete, outra hora eu queria nadar, outra hora eu queria jogar handball, outra hora eu queria fazer cross country. E eu ia, uma hora eu queria tocar piano, outra hora eu queria tocar violão, e no fim eu não conseguia terminar muito quase nada, mas passei por tudo. Um dos refúgios que eu tinha era a leitura. Eu me lembro que eu conseguia ler, assim, do meu jeito, né? Lia uma página, levantava, tomava água, fazia um xixi, voltava, ou comia alguma coisa. Tudo assim, períodos muito pequenos, mas eu gostava muito de ler. Então isso me ajudava muito, porque na época a gente não tinha grandes orientações, não se tinham os jogos que a gente tem hoje, os pais tinham uma vida muito corrida, todo mundo lutando para sobreviver, para dar conta da família. Meu irmão era pequeno, não dava para compartilhar com ele muitas questões, então ficava tudo muito perdido. E aí chegou a época de escolher a profissão. E eu queria uma hora fazer uma coisa, outra hora eu queria fazer outra, uma hora eu queria fazer uma coisa, outra hora eu queria fazer outra. E Deus foi direcionando, uma coisa não dava certo, outra coisa não dava certo. Eu comecei a fazer arquitetura, tive um problema de saúde muito sério. Isso é uma outra história que a gente pode contar um outro dia. E no fim acabei na pedagogia. E na pedagogia, na época do colegial eu tinha feito magistério, mas achei que tinha feito só para poder passar o tempo e estudar de manhã e à tarde e à noite, né? Que eu ficava o tempo todo
dentro da escola, né? Isso era ótimo, porque eu me ocupava e para mim era maravilhoso. Mas quando eu acabei o magistério, eu fiquei nessa ebulição, nessa efervescência, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e a vida me encaminhou para a pedagogia. E hoje eu agradeço muito. Claro, se eu tivesse a oportunidade de ter uma psicopedagoga na minha vida, com certeza eu teria feito uma outra área que me fascina muito, que é a medicina, mas eu não tive como sistematizar os estudos, como me manter numa linha, né, de atuação que me ajudasse a ser uma concorrente da medicina, né? De um curso de medicina. Não consegui. Pula essa parte, fica para uma outra oportunidade. Mas eu fiz pedagogia. Comecei fazendo lá no norte e acabei em São João da Boa Vista fazendo meu último segmento, que foi a administração escolar. E fui me encantando com aquela coisa de poder conhecer caminhos, conhecer filosofias, conhecer tecnologias, né? Conhecer metodologias. Fui me encantando, fui fazendo uma pós aqui, uma pós ali, até que eu caí na psicopedagogia. Eu ficava muito atribulada e quando eu descobri que existia algo que pudesse me dar uma orientação sobre as minhas questões cognitivas, eu falei, eu vou embarcar nessa história aí que vai dar certo. E deu, e deu muito certo. Faz 20 anos que eu estou na psicopedagogia, eu continuo tendo TDAH. Hoje eu sou mais, vamos dizer assim, estabilizada dentro de todos os meus trâmites e de todos os meus conflitos. E sou uma apaixonada pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para poder realmente dar uma orientação, dar uma luz, ser um modelo, ser uma referência de vivência para as pessoas, para as famílias, para as crianças, para os adolescentes e para os jovens que passam por todas essas dificuldades pelas quais eu passei. Então, mais um capítulo do TDAH com a minha história, com a minha experiência e deixando aqui para vocês toda a minha disponibilidade, todo o meu carinho, todo o meu amor e o meu respeito aos portadores de TDAH. Não é fácil o que a gente passa, mas a gente sobrevive. Na luz do dia, de um dia lindo de outono, fica o meu carinho, o meu abraço, a minha recomendação para que todos se cuidem, que busquem a verdade e que juntos, numa vibração muito positiva, possamos passar por tudo isso com transformações verdadeiras. Obrigada por tudo. Beijo. Tchau, tchau.